Um pianista famoso, em um gesto de pura zombaria, desafiou um jovem negro e cego a tocar piano. O garoto, Lucas Pereira, tinha um talento impressionante. "E aí, garoto, que tal tocar algo pra gente? Aposto que você sabe. Parabéns pra você." A voz do renomado pianista Ricardo Albuquerque ecoou pelo grandioso Salão Majestic do Centro Cultural Harmonia, em São Paulo, arrancando risos abafados da elite musical presente. Lucas Pereira, de apenas 15 anos, estava imóvel ao lado do imponente piano de cauda Steinway. Suas mãos apertavam firmemente a bengala branca, enquanto um silêncio constrangedor pairava no ar. O jovem havia chegado acompanhado de sua professora de música da rede pública, professora Clara, que conseguiu 2 ingressos para o mais exclusivo recital beneficente da temporada. Ricardo ajustou seu terno de grife e sorriu para a plateia de mecenas e críticos de música. Aos 45 anos, era considerado um dos maiores intérpretes de Chopin de nossa era, com turnês mundiais esgotadas e contratos milionários. Para ele, aquele garoto ali, fora do lugar, representava tudo de errado com as políticas de inclusão em eventos culturais. "Vamos, não seja tímido", Ricardo insistiu, sua voz escorrendo com descendência. "Tenho certeza de que nossos generosos doadores adorariam ver como investimos na diversidade." Dona Marta Rocha, diretora da fundação organizadora, resmungou algo sobre inapropriado para sua assistente, mas não interveio. Afinal, Ricardo Albuquerque era a estrela da noite, responsável por arrecadar milhões para a instituição. Lucas respirou fundo, os dedos apertando a bengala. Ninguém ali sabia que ele passava 7 horas diárias praticando em um teclado emprestado no porão da igreja do bairro. Ninguém sabia que, aos 4 anos, ele já conseguia reproduzir sinfonias inteiras depois de ouvi-las uma única vez. E o mais importante, ninguém imaginava que naquele instante, enquanto todos o viam como um estorvo inconveniente, ele estava memorizando cada nota, cada acorde, cada nuance da arrogância que pairava no ambiente. "Na verdade", disse Lucas, sua voz calma cortando o burburinho das conversas paralelas, "eu prefiro Bach." Ricardo soltou uma risada genuína. "Bach? Sério? Que peça você poderia tocar, jovem?" O sorriso do famoso pianista estava prestes a congelar em seu rosto, quando Lucas respondeu com uma serenidade que só existe naqueles que guardam um segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. A partita número 2 em dó menor, mas talvez seja um pouco avançada demais para este público. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no hall de entrada. Havia algo na postura daquele garoto, na confiança tranquila de suas palavras, que fez alguns dos convidados perceberem que estavam prestes a testemunhar algo muito além de uma simples humilhação. Ricardo Albuquerque sentiu uma pontada de irritação com a resposta inesperada do garoto. A partita número 2 em dó menor era uma das composições mais complexas de Bach, tanto tecnicamente quanto emocionalmente, conhecida por quebrar pianistas experientes. "Como ousa este garoto sugerir que a plateia não está à altura, que é avançado demais?" Ricardo repetiu, sua voz assumindo um tom mais afiado. "Jovem, você está falando com pessoas que financiam as maiores orquestras do mundo. Talvez você não entenda onde está." A plateia murmurou em concordância. Dona Regina Coutinho, herdeira de uma dinastia bancária e principal patrona da fundação, sussurrou para sua companheira: "Que grosseria! Alguém precisa ensinar bons modos a essa geração." Lucas permaneceu imóvel, mas algo na forma como ele segurava a bengala mudou sutilmente. Seus dedos não tremiam mais. Pelo contrário, estavam completamente relaxados, como os de um cirurgião antes de uma operação delicada. "Ricardo", interveio o maestro Dr. Carlos Nogueira, regente da Orquestra Sinfônica de São Paulo, "talvez devamos continuar com o programa principal." Não, Ricardo cortou, agora claramente irritado pela insubordinação percebida. "Nosso jovem Lucas aqui parece questionar a sofisticação de nossos convidados. Acho justo que ele demonstre essa superioridade musical que está insinuando." Ricardo caminhou até o piano e tocou os primeiros compassos da partita com movimentos exagerados, quase teatrais. "Viu, Lucas? Esta é uma peça que exige não só técnica, mas maturidade emocional, algo que leva décadas para se desenvolver. Tem certeza de que quer se expor assim?" O que Ricardo não sabia era que Lucas conhecia cada nuance daquela performance. Nos últimos 7 anos, desde que perdeu a visão em um acidente de carro que também levou seus pais, ele dedicara cada momento livre à música, não como um hobby ou por talento natural, mas
apenas por necessidade. Era sua única forma de processar uma dor que as palavras não conseguiam alcançar. Sua tia Sônia, que trabalhava como faxineira no Conservatório Municipal de Arte, havia conseguido acesso a gravações raras e partituras em braille. Lucas havia memorizado centenas de peças, estudando não apenas as notas, mas as interpretações históricas, as variações regionais, os contextos emocionais de cada compositor. Senhor Albuquerque, disse Lucas, usando deliberadamente o título errado. O senhor tocou os primeiros compassos em Ré maior. A partita número 2 é em Dó menor. Um silêncio gelado desceu sobre a sala. Ricardo sentiu o sangue correr para o rosto. Ele havia mudado deliberadamente a tonalidade para testar se o garoto realmente conhecia a peça, mas não esperava ser corrigido em público. Obviamente foi intencional. Ricardo mentiu, sua voz perdendo a suavidade polida. Eu estava testando seu ouvido musical básico. Entendi, Lucas respondeu com uma calma que fez alguns dos convidados se remexerem desconfortáveis em suas cadeiras. Então o senhor também deve saber que Bach compôs esta partita após a morte de sua primeira esposa, Maria Bárbara. Cada movimento reflete uma etapa do luto. É por isso que tocá-la corretamente exige mais do que técnica, exige ter conhecido a verdadeira perda. A afirmação atingiu Ricardo como um soco no estômago. Sua própria interpretação da peça sempre fora tecnicamente perfeita, mas fria, carecendo da profundidade emocional que verdadeiros conhecedores sempre notavam, mas nunca ousavam comentar. Muito bem, Ricardo disse, sua máscara de superioridade começando a rachar. Já que você é tão versado em teoria musical, que tal nos mostrar na prática? Ou prefere continuar nos impressionando com seu conhecimento enciclopédico? Lucas se aproximou do piano, deixando sua bengala cuidadosamente encostada no banco. Suas mãos encontraram as teclas com a precisão de alguém que havia mapeado milhares de teclados em sua mente. Uma pergunta antes de começar, Lucas disse, virando-se ligeiramente para a plateia. Alguém aqui já perdeu tudo o que amava em um único momento e teve que reconstruir sua alma nota por nota? O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais de desconforto social, mas de reconhecimento. Alguns convidados começaram a perceber que estavam testemunhando algo muito mais profundo do que uma simples demonstração musical. Ricardo sentiu um arrepio de apreensão. Havia algo na postura do garoto, na forma como suas mãos pairavam sobre as teclas, que sugeria que a noite não seguiria o roteiro humilhante que ele havia planejado. O que aquelas pessoas privilegiadas não podiam ver era que cada palavra condescendente, cada olhar de piedade, cada tentativa de diminuí-lo, estava alimentando algo muito mais poderoso do que a indignação. Estava despertando o tipo de força que só vem do sofrimento transformado em propósito. E Lucas estava prestes a mostrar que subestimar alguém que perdeu tudo é o erro mais perigoso que se pode cometer. A pergunta de Lucas pairou no ar como uma nota suspensa, criando um silêncio incômodo que fez alguns convidados se remexerem em suas cadeiras. Ricardo sentiu uma irritação crescente com a contínua insubordinação do garoto. Chega de filosofia barata, Ricardo cortou, sua voz perdendo completamente a polidez social. Ou você toca agora ou sai para que possamos continuar com o programa sério da noite. Sinceramente, não sei por que permitimos qualquer um nesses eventos. Há um padrão a ser mantido. Dona Regina Coutinho sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. Lucas assentiu lentamente, suas mãos ainda pairando sobre as teclas. A senhora tem razão sobre os padrões. São realmente importantes. Sua voz carregava uma calma que fez o maestro Nogueira franzir a testa, como se sentisse algo que os outros ainda não conseguiam captar. Na quinta fila, tia Sônia Pereira reconheceu imediatamente o tom na voz de seu sobrinho. Era o mesmo que ele usava antes de resolver problemas de matemática impossíveis ou quando estava prestes a demonstrar algo que vinha preparando em segredo. Ela havia trabalhado no conservatório tempo suficiente para saber que Lucas não era apenas talentoso. Ele era um prodígio de uma forma que poucos entendiam. Lucas, Ricardo insistiu, agora claramente perdendo a paciência. Você vai tocar ou não? Porque posso garantir que ninguém aqui tem a noite toda para suas divagações existenciais. Na verdade,
verdade, Lucas respondeu, ajustando sua posição no banco. Gostaria de fazer uma pequena mudança na proposta. Em vez da partita número 2, que tal algo mais educativo para a plateia? Ricardo riu com desprezo. Educativo, garoto? Você está falando com pessoas que financiam conservatórios inteiros. O que exatamente você poderia nos ensinar? Lucas se virou ligeiramente para a plateia, seus olhos cegos parecendo enxergar através das máscaras sociais que todos usavam. Que tal demonstrar a diferença entre tocar notas corretamente e tocar música? Um burburinho correu pela plateia. Alguns convidados trocaram olhares confusos, enquanto outros pareceram ofendidos pela implicação. Como ele ousa? Dona Marta resmungou para sua assistente, como se alguém como ele pudesse distinguir entre técnica superior e o que quer que ele ache que pode fazer. Ricardo sentiu-se perdendo o controle da situação. Este garoto estava claramente tentando manipular a plateia, criar algum tipo de momento dramático. Era hora de acabar com essa farsa de uma vez por todas. Muito bem, Ricardo disse, caminhando até o piano. Já que você quer dar uma lição, vou demonstrar primeiro como a partita deve ser tocada por alguém que realmente estudou música. Lucas se afastou do banco, permitindo que Ricardo se sentasse. O que o famoso pianista não notou foi o sorriso quase imperceptível que cruzou o rosto do garoto. Não um de nervosismo, mas de quem acabara de colocar seu oponente exatamente onde queria. Ricardo começou a tocar com sua habitual precisão técnica. Cada nota estava no lugar certo, cada compasso perfeitamente medido. Era uma exibição impressionante de habilidade musical desenvolvida ao longo de décadas de formação formal. Enquanto Ricardo tocava, Lucas fechou os olhos e fez algo que havia aprendido anos atrás. Ele memorizava não apenas as notas, mas cada nuance da interpretação, cada escolha estilística, cada micropausa. Em sua mente, ele estava fotografando toda a performance, catalogando cada elemento que poderia usar contra seu oponente. Tia Sônia observava o sobrinho com uma mistura de orgulho e apreensão. Ela conhecia aquela concentração. Era a mesma que Lucas demonstrava quando passava horas estudando gravações de mestres há muito falecidos, analisando suas interpretações como um detetive examinando evidências. O maestro Nogueira, sentado na terceira fila, também notou algo diferente na postura do garoto. Havia uma quietude nele que o lembrava dos grandes performers, antes de apresentações que definem carreiras. Uma calma que vinha não da resignação, mas da preparação absoluta. Ricardo terminou a partita com um floreio dramático, claramente satisfeito consigo mesmo. A plateia aplaudiu educadamente, alguns comentando sobre sua técnica impecável e interpretação madura. E agora, Ricardo disse, levantando-se e gesticulando grandiosamente em direção ao piano. Vamos ver como você interpreta esta peça que está claramente além de suas capacidades. Lucas se aproximou novamente do banco, mas antes de se sentar, fez algo inesperado. Ele se virou para a plateia e disse, antes de começar, gostaria que soubessem algo sobre a música que acabaram de ouvir. Ricardo franziu a testa. O que você está falando? A partita número 2 não foi escrita meramente como um exercício técnico. Lucas continuou, sua voz assumindo uma autoridade que fez toda a sala prestar atenção. Bach a compôs como um diálogo com a dor. Cada movimento representa uma fase diferente do luto pela perda de sua esposa, Maria Bárbara. Alguns convidados se inclinaram para a frente, intrigados com a mudança de tom. O primeiro movimento, Lucas prosseguiu, representa a negação. A música se recusa a aceitar a realidade da perda. O segundo é a raiva contra Deus, contra o destino, contra a própria música por não conseguir trazer os mortos de volta à vida. Ricardo revirou os olhos. Qualquer estudante de primeiro ano sabe disso. Você não está impressionando ninguém com um contexto histórico básico. Lucas sorriu novamente, mas desta vez o sorriso alcançou seus olhos. O senhor tem razão. Contexto histórico é fácil de memorizar, mas experienciar essa dor pessoalmente, isso muda tudo. Ele se sentou ao piano e colocou as mãos nas teclas. A diferença, senhor Albuquerque, entre sua interpretação e a minha não é técnica. É que o senhor tocou as notas que Bach escreveu. Eu vou tocar as lágrimas que ele derramou. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer um dos anteriores. Havia uma expectativa elétrica no ar, como se todos sentissem que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Na quinta fila, tia Sônia cerrou os punhos. Ela sabia que Lucas não estava prestes a apenas tocar música. Ele estava prestes a expor sua alma a estranhos que passaram a noite toda subestimando-o. Era corajoso e aterrorizante ao mesmo tempo. Ricardo permaneceu de pé ao lado do piano, sua expressão oscilando entre irritação e uma crescente apreensão. Havia algo na forma como o garoto se postava, na confiança tranquila de seus movimentos que sugeria que a noite
noite não terminaria como ele havia planejado. Lucas respirou fundo e fechou os olhos. Em sua mente, ele não estava mais naquela sala cheia de pessoas que o desprezavam. Ele estava de volta àquele terrível dia, 7 anos atrás, quando acordou no hospital e descobriu que nunca mais veria os rostos de seus pais, que nunca mais veria nada. Quando suas mãos tocaram as primeiras notas da partita, algo mágico aconteceu no salão. Não eram apenas as mesmas notas que Ricardo havia tocado minutos antes. Eram as mesmas notas transformadas pela experiência vivida, pela dor real, pela perda genuína que moldara cada fibra do ser de Lucas. Foi então que todos perceberam que haviam subestimado completamente aquele garoto cego da periferia. Não apenas sua capacidade técnica, mas a profundidade emocional que ele carregava dentro de si, e que ele estava prestes a usar cada grama de sofrimento acumulado para transformar sua humilhação em algo que nenhum deles jamais esqueceria. As primeiras notas que emergiram do piano fizeram Ricardo Albuquerque recuar involuntariamente. Não eram apenas as mesmas notas que ele havia tocado minutos antes. Eram as mesmas notas transfiguradas por uma alma que conhecera a escuridão e encontrara a luz na música. Lucas tocou a partita como se estivesse conversando diretamente com Bach através dos séculos. Cada frase musical carregava o peso de sua própria experiência. A negação brutal da perda aos 8 anos, a raiva contra um mundo que o via apenas como um obstáculo, e finalmente a aceitação transformadora que moldara sua relação sagrada com a música. "Meu Deus", sussurrou o maestro Nogueira, inclinando-se na cadeira. Em seus 35 anos de carreira musical, ele nunca ouvira uma performance com tamanha profundidade emocional. Ricardo sentiu as pernas tremerem. A técnica do garoto não era apenas impecável, era superior à sua própria. As passagens que ele tocava com esforço concentrado fluíam dos dedos de Lucas como água cristalina, tão naturais e inevitáveis quanto a respiração. Dona Regina Coutinho, que minutos antes zombara da audácia do garoto, agora tinha lágrimas escorrendo por suas bochechas cuidadosamente maquiadas. A música de Lucas não era apenas tecnicamente perfeita, era transformadora, tocando em lugares de sua alma que ela havia esquecido que existiam. "Como isso é possível?", Dona Marta sussurrou para sua assistente, sua voz tremendo de emoção genuína. A resposta veio na própria música. Lucas não estava apenas tocando a partita, ele estava recontando sua história através dela. O primeiro movimento se tornou a narrativa de uma criança que perdeu tudo em um instante. O segundo, a fúria de um adolescente forçado a navegar por um mundo que o via como inferior antes mesmo de conhecê-lo. Ricardo assistia, paralisado, enquanto sua própria interpretação era sistematicamente desmantelada e reconstruída em algo infinitamente mais poderoso. Cada escolha musical que ele fizera por décadas, tecnicamente correta, mas emocionalmente vazia, estava sendo exposta pelo gênio cru do garoto que ele tentara humilhar. Quando Lucas chegou ao terceiro movimento, algo extraordinário aconteceu na sala. O movimento que representa a aceitação e a transcendência na filosofia de Bach assumiu uma dimensão quase espiritual. Lucas não estava mais tocando para a plateia. Ele estava tocando através dela, conectando cada pessoa na sala à experiência universal de perda e renascimento. "Ricardo", sussurrou o maestro Nogueira, sua voz pesada de admiração. "Este garoto, ele é um dos maiores talentos naturais que já testemunhei." Ricardo sentiu algo se estilhaçar dentro de seu peito. Não era apenas seu orgulho, era toda a estrutura de superioridade que ele construíra ao longo de sua vida. Aquele garoto negro e cego da periferia não era apenas melhor que ele. Ele era melhor que qualquer pianista que Ricardo já conhecera. Toda a sala estava agora completamente em silêncio, exceto pela música transcendente que fluía do piano. Pessoas que haviam vindo ali para exibir seu status social estavam agora confrontadas com algo genuíno e poderoso demais para ser ignorado ou diminuído. Lucas se aproximou do clímax da partita, e foi então que Ricardo percebeu a extensão completa de sua própria arrogância. Cada movimento do garoto revelava anos de estudo intensivo, disciplina feroz e uma compreensão da música que transcendia a educação formal. Isso não era talento amador, isso era gênio musical forjado na adversidade. Ele memorizou toda a nossa conversa. Ricardo murmurou para si mesmo, a percepção atingindo-o como um raio. Cada tom condescendente,
cada palavra de desprezo. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Tia Sônia Pereira, na quinta fila, sorria em meio às lágrimas. Ela vira Lucas praticar até as mãos sangrarem, estudar partituras em braille noite adentro, memorizar interpretações de mestres há muito falecidos. Agora, finalmente, o mundo estava testemunhando o que ela sempre soubera que existia. Ricardo olhou ao redor da sala e viu sua própria destruição refletida nos rostos da elite musical. Dona Regina Coutinho o observava com uma expressão que misturava decepção e nojo. O maestro Nogueira balançava a cabeça lentamente, claramente reavaliando tudo o que pensava sobre Ricardo Albuquerque. Como ousa, Dona Marta sussurrou, seu olhar fixo em Ricardo. Tentar humilhar uma criança com um dom tão extraordinário. Ricardo tentou formular uma resposta, mas as palavras morreram em sua garganta. Não havia explicação que pudesse justificar o que ele fizera. Ele tentara usar sua posição privilegiada para esmagar um garoto que representava tudo o que a música deveria ser, pura, honesta e transformadora. Lucas concluiu a partita com uma delicadeza que fez o silêncio que se seguiu parecer sagrado. Suas mãos permaneceram nas teclas por um momento, como se selassem um pacto com a música que acabara de libertar. Quando ele finalmente se levantou e se virou para encarar a plateia, não havia triunfo arrogante em seu rosto, apenas a dignidade tranquila de alguém que compartilhou sua alma e sabia que honrara tanto Bach quanto sua própria jornada. A ovação que se seguiu foi diferente de tudo o que aquela sala já havia testemunhado. Não era apenas aplauso, era reconhecimento, pedido de desculpas e celebração simultâneos. As pessoas se levantaram como se estivessem na presença de algo divino. Ricardo permaneceu imóvel, assistindo sua reputação ser reescrita em tempo real. Cada pessoa na sala agora sabia que ele tentara esmagar um gênio musical por puro preconceito. Em 15 minutos, Lucas havia destruído completamente a imagem que Ricardo passara décadas construindo. Senhor Albuquerque, disse o maestro Nogueira, aproximando-se com uma expressão que misturava decepção e desprezo. Acho que temos muito a conversar sobre o futuro de seu contrato com nossa orquestra. Dona Regina Coutinho pegou o celular e Ricardo soube instintivamente que a notícia de sua humilhação estaria circulando entre a elite cultural antes mesmo que ele saísse do prédio. Lucas se aproximou de Ricardo, estendendo a mão. Obrigado pela oportunidade de tocar, senhor Albuquerque. Às vezes precisamos ser confrontados com nossa própria música para entender quem realmente somos. Ricardo apertou a mão do garoto com dedos trêmulos, finalmente compreendendo que acabara de testemunhar não apenas uma performance extraordinária, mas sua própria completa derrocada social. Enquanto Lucas recebia os parabéns de toda a elite presente, Ricardo Albuquerque, o homem que tentara usar o privilégio para esmagar o talento, descobriu que a música, assim como a justiça, tem suas próprias formas de equilibrar as balanças da vida. 8 meses depois daquela noite no Centro Cultural Harmonia, Lucas Pereira caminhava pelos corredores da prestigiada Escola Superior de Música Maestro Henrique Marins como aluno bolsista integral. Aos 16 anos, ele se tornara o estudante mais jovem a receber uma bolsa integral na história da instituição. O maestro Dr. Carlos Nogueira, que testemunhara sua performance devastadora, garantira pessoalmente que Lucas recebesse as melhores oportunidades educacionais disponíveis. Talento assim surge uma vez a cada geração. Ele repetia a quem quer que questionasse investir tanto em um garoto da periferia. A sala de prática onde Lucas passava suas manhãs dava para o Parque Ibirapuera, um contraste gritante com o porão úmido da igreja, onde aprendera a tocar. Mas mais importante do que o ambiente era o reconhecimento. Seus professores não o viam como um projeto de caridade, mas como um futuro mestre que engrandeceria qualquer palco em que se apresentasse. Dona Regina Coutinho, que o zombara naquela noite, agora financiava pessoalmente seu programa de estudos e havia estabelecido uma fundação para identificar outros talentos musicais negligenciados em comunidades carentes. Aquele garoto me ensinou que privilégio sem propósito é apenas desperdício, ela confessou em uma entrevista ao jornal. Enquanto Lucas florescia, Ricardo Albuquerque enfrentava uma realidade muito diferente. Seus contratos com grandes orquestras foram cancelados um a um.
O vídeo da performance de Lucas e a cruel tentativa de humilhação que a precedeu haviam viralizado, acumulando milhões de visualizações e comentários devastadores sobre o preconceito disfarçado de elitismo cultural. Ricardo tentou uma turnê europeia, mas mesmo lá, a história o alcançara. Críticos de música escreviam resenhas que questionavam não apenas sua técnica, mas sua humanidade. Almeida toca as notas certas, mas sua música carece da alma que testemunhamos naquele jovem prodígio, escreveu um influente crítico de música. Dona Marta Rocha, a diretora da fundação, fora forçada a renunciar após a exposição pública de como ela permitira que eventos beneficentes se tornassem palcos para o preconceito. O conselho de diretores deixou claro que associar a imagem da instituição à discriminação era inaceitável sob quaisquer circunstâncias. Tia Sônia Pereira observava o sobrinho se preparar para mais uma apresentação solo no Teatro Municipal de São Paulo, desta vez como o artista principal, não um espectador tolerado. Ela pensou em como o acidente que roubara a visão de Lucas também revelara um dom que talvez nunca tivesse florescido em circunstâncias normais. Você não sente raiva pelo que aconteceu? Ela perguntou enquanto Lucas afinava seu novo violino, um Stradivarius emprestado pela Fundação Coutinho. Lucas sorriu, seus dedos encontrando as cordas com a familiaridade de alguém que transformara a adversidade em arte. Tia, o Ricardo Albuquerque me deu o maior presente da minha vida naquela noite. Ele me deu um palco. A ironia não passou despercebida por ele. Ricardo tentara usar sua posição para esmagar um garoto que considerava inferior, mas inadvertidamente criara a oportunidade para que um verdadeiro gênio musical se revelasse ao mundo. Na noite da apresentação no Teatro Municipal de São Paulo, Lucas tocou para uma plateia lotada que incluía celebridades, críticos de música e, sentada na primeira fila, Dona Regina Coutinho, agora uma das mais fervorosas defensoras dos programas de inclusão musical. Ricardo Albuquerque assistia à transmissão ao vivo de seu apartamento vazio na Zona Leste, para onde se mudara depois de perder sua cobertura em áreas nobres de São Paulo. Cada nota que Lucas tocava era um lembrete de sua própria queda moral e profissional. Quando Lucas concluiu sua performance principal, uma interpretação devastadoramente bela da mesma partita que mudara tudo, ele se aproximou do microfone para agradecer à plateia. A música não pertence a nenhum de nós, disse ele, sua voz ecoando pelo histórico salão. Ela existe para conectar corações humanos, independentemente de nossa origem ou aparência. Essa é a verdadeira democracia da arte. A ovação durou 15 minutos. Pessoas choravam abertamente, não apenas pela beleza da música, mas pelo reconhecimento de que haviam testemunhado algo transformador. Uma lição sobre como o verdadeiro talento sempre encontra seu caminho, mesmo diante dos mais cruéis obstáculos. 3 anos depois, Lucas lançaria seu primeiro álbum, que se tornaria o álbum de música clássica mais vendido da década. Ricardo Albuquerque continuou a dar aulas particulares em uma escola comunitária, sua carreira internacional permanentemente destruída por sua própria arrogância. A diferença entre eles não era apenas o sucesso profissional, mas a forma como cada um escolheu usar seu talento. Lucas usava sua música para elevar os outros, estabelecendo programas educacionais em comunidades carentes. Ricardo usara a sua para se elevar acima dos outros, até descobrir que alturas construídas sobre o preconceito sempre vêm abaixo. A história de Lucas Pereira se tornou lendária nos círculos musicais, não só por seu talento extraordinário, mas por provar que a verdadeira excelência artística não conhece cor, classe social ou limitações impostas por aqueles que temem a grandeza nos outros. Como Lucas sempre dizia a jovens estudantes que enfrentavam discriminação, a melhor vingança não é destruir quem te feriu, mas construir algo maior do que eles jamais poderiam imaginar.